Se você chegou até aqui, é porque em algum momento já sentiu aquela sensação silenciosa de estar ficando para trás. Você se esforça, pensa demais, tenta fazer tudo certo e mesmo assim vê o interesse dela esfriar, as respostas ficarem curtas, a comparação com outros homens mais confiantes surgir sem aviso, e isso dói mais do que muita gente admite. Não é falta de inteligência, nem de caráter. É falta de clareza, de presença, de domínio interno. Existe um erro que destrói mais conexões do que rejeição direta: a ausência de direção. O homem que vive no impulso, na ansiedade, reagindo a cada mensagem, a cada silêncio, a cada olhar. Ele perde a calma, perde o autocontrole, perde o respeito, principalmente o próprio. E quando isso acontece, não importa o quanto ele tente agradar, o interesse morre antes mesmo de começar. Os estoicos já falavam disso há mais de 2000 anos. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos fere, mas a forma como reagimos. No amor, isso é brutalmente verdadeiro. O homem que não governa suas emoções vira escravo delas. Já o homem que desenvolve presença, que escolhe suas ações com consciência, se torna raro. E o que é raro é desejado. Pensa em personagens como Maximus em Gladiador ou Thomas Shelby em Peaky Blinders. Eles não imploram atenção. Eles ocupam espaço com silêncio, postura e intenção. A força deles não está na agressividade, mas na calma estratégica. Eles observam, respiram, escolhem. Isso não é teatro, é treino interno. É filosofia aplicada à vida real, à sedução, às relações. Este vídeo não é sobre frases prontas, joguinhos emocionais ou manipulação barata. É sobre se tornar um homem que não precisa provar nada, porque sua presença já comunica tudo. Um homem que entende que cada atitude é uma escolha e que agir sem clareza custa caro. Rejeição, friendzone, perda de respeito e aquela sensação amarga de "se eu tivesse sido diferente". Os homens que evitam esses erros não apenas conquistam mais, eles se tornam líderes de si mesmos. Se você quer construir autocontrole, força emocional e uma postura que naturalmente atrai, fica comigo até o final. Se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha este vídeo com alguém que precisa recuperar o próprio eixo. E comenta aqui embaixo qual dessas frases mais representa o homem que você está construindo. Confiança verdadeira, homem de propósito ou eu lidero minha vida. Existe um momento decisivo na vida de todo homem, quando ele entende que não controla o mundo, mas controla como se posiciona diante dele. No dia a dia da conquista, isso muda tudo. Você não controla se ela responde rápido, se demonstra interesse imediato ou se está confusa, mas controla sua calma, seu autocontrole e, principalmente, a clareza com que age. O homem que não entende isso se perde tentando ajustar o mundo ao próprio medo. Quando você reage a cada sinal externo, você entrega o volante da sua vida emocional. Uma mensagem visualizada vira ansiedade. Um atraso vira insegurança. Uma resposta fria vira desespero. É assim que muitos homens entram na friendzone sem perceber. Eles deixam de ser uma escolha consciente e passam a ser apenas uma reação previsível. E previsibilidade excessiva mata o interesse mais rápido do que rejeição direta. O estoicismo ensina algo simples e brutal. Quanto mais você tenta controlar o que não depende de você, menos poder você tem sobre si mesmo. No jogo da atração, o homem que vive tentando consertar o clima, agradar o tempo todo ou evitar qualquer desconforto transmite fragilidade. Falta presença, falta eixo. E sem eixo, não há respeito nem desejo. Domínio interno é entrar numa conversa sem precisar de validação. É ouvir um não sem desmontar por dentro. É manter a postura mesmo quando a situação não sai como esperado. Isso não é frieza emocional, é maturidade. É entender que sua identidade não está em jogo a cada interação.
Quando o homem entende isso, ele para de implorar aceitação e começa a escolher como quer se mostrar. Repara como homens emocionalmente fortes não se explicam demais. Eles falam quando faz sentido, silenciam quando é estratégico e não negociam seus valores por atenção momentânea. Essa calma ativa cria tensão positiva, porque enquanto outros homens estão tentando impressionar, ele está simplesmente sendo, com clareza e intenção. E aqui está o ponto que poucos aceitam. Se você não domina o que acontece dentro, sempre será dominado pelo que acontece fora. O mundo vai testar sua firmeza, especialmente nas relações. E nos próximos pontos, você vai entender como transformar essa base interna em uma postura que naturalmente atrai, sem esforço forçado, sem jogos vazios e sem perder a si mesmo no processo. Muita gente confunde calma com passividade, mas isso é coisa de quem nunca precisou se manter firme sob pressão. No dia a dia da conquista, a calma é o que separa o homem centrado do homem reativo. Enquanto alguns se apressam para agradar, explicar ou justificar cada atitude, o homem calmo observa, sente o ambiente e responde com clareza. Essa postura muda completamente a dinâmica. Quando você perde a calma, você perde o controle da situação. E pior, entrega esse controle para o medo. A ansiedade faz você falar demais, prometer demais, se mostrar disponível demais. É aí que o interesse dela começa a escorrer pelos dedos. Não porque você seja bonzinho, mas porque faltou autocontrole e presença. O homem calmo transmite segurança sem dizer uma palavra. Pensa em cenas clássicas de sedução no cinema. O personagem que domina o ambiente raramente é o mais barulhento. Ele é o que entra devagar, se posiciona bem, mantém o olhar e escolhe quando agir. A calma ali não é ausência de ação, é ação precisa. É saber esperar o momento certo. É transformar silêncio em linguagem. Na prática, a calma impede erros que custam caro, evita mensagens impulsivas, cobranças disfarçadas de brincadeira, perguntas que revelam insegurança. Cada um desses deslizes empurra você para o lugar comum, onde ela te compara com outros homens que parecem mais seguros. A calma aqui vira um filtro, ela protege você de si mesmo. Ser calmo não significa aceitar qualquer coisa. Pelo contrário, um homem calmo sabe sair quando algo não faz sentido. Ele não insiste onde não há reciprocidade, porque entende que atenção é escolha, não esmola. Essa postura quebra padrões, porque a maioria reage com carência. A calma, nesse ponto, vira respeito próprio em movimento. E quanto mais você sustenta essa serenidade, mais ela vira parte da sua identidade. Não algo forçado, mas natural. No próximo ponto, você vai entender como o corpo é a porta de entrada para essa calma interna e como pequenos ajustes físicos mudam completamente sua mente, sua postura e a forma como os outros te percebem. Poucos homens percebem isso, mas o corpo sempre chega antes da mente. Antes de você pensar, o corpo já reagiu. Ombros caídos, respiração curta, olhar inquieto, tudo isso comunica insegurança sem que uma palavra seja dita. E na conquista, quem perde o controle do corpo perde presença, perde clareza e entrega sinais de fragilidade que afastam o interesse. O estoicismo não era só teoria, era prática diária. Os filósofos treinavam postura, respiração e resistência porque sabiam que o corpo indisciplinado puxa a mente para o caos. Quando você aprende a respirar fundo, desacelerar os movimentos e ocupar o espaço com consciência, algo muda por dentro. A calma deixa de ser esforço e vira consequência. Repara como em momentos de tensão, a respiração fica curta e rápida. É aí que surgem mensagens impulsivas, respostas atravessadas e atitudes que você se arrepende depois. Controlar a respiração cria um intervalo sagrado entre estímulo e resposta. Nesse espaço nasce o autocontrole, e sem autocontrole não existe atração duradoura.
postura também é linguagem silenciosa. Um homem que se encolhe pede permissão para existir. Um homem que se posiciona com firmeza comunica segurança, mesmo em silêncio. Isso não é teatro, é alinhamento interno. O corpo ereto reforça a mente estável. A mente estável reforça decisões melhores. Tudo começa na base física. Na prática, isso significa entrar em um ambiente sem pressa, sentar-se com firmeza, olhar nos olhos sem desviar, falar num ritmo tranquilo. Esses detalhes parecem pequenos, mas fazem você se destacar em meio a homens nervosos e apressados. Eles reagem, você escolhe. E essa diferença é sentida, não explicada. Quando o corpo está sob controle, a mente para de sabotar. Você deixa de buscar aprovação e passa a sustentar sua própria presença. No próximo ponto, você vai entender como usar esse estado interno para agir com decisão, não por impulso, mas com consciência, direção e intenção clara. A maioria dos erros na conquista não nasce da falta de interesse, mas da pressa. O homem impulsivo sente algo e age imediatamente, sem clareza, sem calma, sem autocontrole. Ele confunde urgência com intensidade. E nesse processo, diz o que não precisava, faz o que não devia e se coloca em posições das quais depois tenta sair explicando demais. O homem que age com decisão entende algo fundamental. Nem todo impulso merece ação. Existe um espaço entre o estímulo e a resposta, e esse espaço define quem você é. Quando você aprende a respirar, observar e sustentar a presença, passa a agir por escolha, não por medo de perder. E isso muda completamente como você é percebido. Impulso vem da carência. Decisão vem da identidade. Um homem impulsivo manda mensagem para aliviar a ansiedade. Um homem decidido manda mensagem porque escolheu. A diferença é sutil, mas o efeito é enorme. Quem age por impulso busca validação. Quem age com decisão transmite direção. E direção é magnética. Quantas vezes você já falou demais tentando consertar uma situação? Ou insistiu quando o silêncio era a resposta mais forte? Esses momentos custam caro, custam respeito, custam atração e empurram você para comparações injustas com homens que parecem mais seguros, não porque são melhores, mas porque sabem parar. Agir com decisão também é saber não agir. É sair de conversas vazias, recuar de ambientes que não te respeitam e não aceitar migalhas emocionais. Isso não é orgulho ferido, é clareza de valor. Quando você escolhe não reagir a tudo, você ensina o mundo como deve te tratar. E é aqui que a vida testa o homem de verdade. Porque agir com decisão exige sustentar desconforto, exige segurar o silêncio, a dúvida, a espera. No próximo ponto, você vai aprender como transformar essas dificuldades, rejeições, erros e pressões em combustível para crescimento e não em peso emocional. Todo homem vai enfrentar rejeição, silêncio, dúvidas e erros no caminho. A diferença não está em evitar isso, mas em como você responde quando acontece. O homem comum interpreta a dificuldade como prova de fracasso. O homem com mentalidade estoica enxerga o obstáculo como treino. Ele mantém a calma, preserva o autocontrole e extrai clareza até da dor. Quando algo não dá certo, muitos homens entram em colapso interno, questionam seu valor, mudam quem são para agradar ou simplesmente desistem. Esse é o caminho mais curto para a estagnação e para repetir os mesmos erros com mulheres diferentes. Sem presença, a dor vira peso. Com presença, ela vira informação. Os estoicos chamavam isso de o obstáculo é o caminho. Aquilo que te pressiona revela onde você ainda é fraco emocionalmente. Uma rejeição mostra apego excessivo. Um ghosting revela ansiedade. Um erro expõe impulsividade. Em vez de fugir disso, o homem forte observa, ajusta e cresce.
Ele transforma frustração em escolha consciente de evolução. Na prática, isso significa não se vitimizar, significa perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Talvez seja paciência, talvez limites, talvez postura. Cada dificuldade lapida sua identidade quando você para de reagir e começa a aprender. É assim que o homem deixa de buscar aprovação e passa a sustentar valor. Homens que crescem com a dor se tornam naturalmente mais atraentes. Não porque fingem indiferença, mas porque carregam densidade emocional. Eles já passaram por pressão e não quebraram. Isso gera respeito, e respeito sustenta desejo. Quem foge da dificuldade permanece raso, previsível e facilmente substituível. E quando você entende isso, tudo muda. A rejeição perde o poder de te definir. O erro deixa de te envergonhar. A pressão deixa de te dominar. Você passa a caminhar com mais clareza, mais presença e uma calma que não depende das circunstâncias. Agora eu te pergunto com honestidade: quem está no controle da sua vida hoje? Você ou suas reações? Quantas oportunidades você já perdeu por agir no impulso, por falta de calma, por não sustentar sua presença quando mais importava? Essas perguntas não são para gerar culpa, são para gerar clareza. A verdade é simples e desconfortável. Mulheres não se conectam com homens confusos, ansiosos ou sem direção. Elas sentem quando um homem age por medo e quando age por escolha. E essa diferença começa dentro. Autocontrole não é repressão, é liberdade. É poder escolher quem você é, independentemente do cenário. Você não precisa se tornar alguém frio ou distante. Precisa se tornar alguém inteiro. Um homem que governa o corpo, a mente e as decisões. Um homem que transforma rejeição em aprendizado, silêncio em força e dificuldade em crescimento. Esse tipo de homem não corre atrás. Ele caminha com propósito. Nada muda do lado de fora, enquanto tudo continua desorganizado por dentro. Mas quando o domínio interno é construído, a postura muda, as escolhas mudam e os resultados mudam. E o mais importante, você para de negociar seu valor por atenção momentânea. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho e continua esse caminho comigo. Aqui a conversa é direta, real e sem ilusões.